Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre ser uma pessoa inconformada. Aonde estão os inconformados aqui? Eu estava pensando nessa mensagem, nessa palavra. Na verdade eu pedi para o Nicolas descer e eu queria que ele subisse, se ele estiver ali, nosso ungido. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra insatisfeito, insatisfação. E sabe, desde que eu me converti, como eu me conheço como cristão, como um filho de Deus que nasceu de novo, eu sempre peguei essa palavra insatisfação e eu coloquei em prática na minha vida. Você sabia que a palavra insatisfação, se você tiver ela em movimento diariamente na sua vida cristã, é ela que vai te impulsionar a sair do básico, a sair do pouco? Porque uma pessoa insatisfeita, irmãos, ela está insatisfeita da maneira que ela está vivendo. Ainda, irmãos, que ela esteja vivendo muitas coisas, ela é grata por aquilo que ela está vivendo, irmãos, ela dá glória a Deus por aquilo que ela está vivendo, mas sempre há nela um sentimento de insatisfação. Quem às vezes aqui, irmãos, em algumas situações, algumas coisas da vida, já se sentiu insatisfeito com alguma coisa e decidiu, naquele momento, vou fazer algo por isso e isso eu não vou viver mais, não vou viver mais. Várias vezes, irmãos, eu passei por situações onde eu olhava aquilo e eu dizia, isso aqui já me deixou insatisfeito há muito tempo, eu vou fazer algo para que isso seja mudado. E sabe, irmãos, que na vida cristã, na vida com Deus, a vida de oração, a vida de consagração, sempre vai precisar que insatisfação esteja em movimento na sua vida. Porque nós temos percebido, irmãos, que as pessoas elas têm se desviado, elas têm se afastado do plano e do propósito de Deus para a vida delas. Trocando Deus por coisas banais, trocando Deus por amizades, trocando Deus por relacionamentos, trocando Deus por emprego. Você sabia que é lícito você trabalhar e eu trabalhar? Porque nós temos contas a pagar, temos uma família para sustentar. Mas se você, irmão, se entrega demais ao trabalho e tem pouca vida com Deus, o seu trabalho não vai ter sucesso e não trazer um resultado para você. Se a sua vida e a minha vida não estiver alinhada e alicerçada com Deus, irmãos, tudo que nós fizermos lá fora, não teremos sucesso. Pode ser, irmãos, que venha uma colheita, mas não virá da mesma maneira como alguém que tem comunhão com Deus e não deixa de ter comunhão com Deus. Então nós precisamos, irmãos, como filhos de Deus, estar inconformados diariamente com a maneira que nós estamos vivendo. Uma pessoa certa vez disse para mim assim, nossa Rica, cara, eu fico maravilhado de ver como você se move, como você chegou nesse lugar, como você é um homem de Deus, como a unção flui na sua vida. E ela olhando para mim, falando aquelas coisas, eu olhei para ela e disse, eu ainda nem toquei na grande onda, ou naquilo que eu quero tocar, naquilo que eu quero viver com Deus. Ela olhou para mim, bem extasiada, com os olhos desse tamanho, e disse, como assim? Você não está tocando naquilo que você quer tocar em Deus? Eu falei, não, eu estou só molhando os dedos do pé. Porque em Deus, queridos, sempre tem mais. Em Deus sempre tem águas mais profundas. Quando a Bíblia fala, irmãos, por meio do profeta, que o homem é levado no meio daquele rio, e de repente ele passa lá e a água bate no tornozelo. Irmãos, você sabe muito bem que quando você vai para a praia e a água bate no tornozelo, é uma sensação. Mas quando você vai entrando na praia e a água bate na cintura, é outra sensação. Quando a água bate no peito, muitas vezes as pessoas têm medo do que possa vir à frente. E sabe, irmãos, diferente de estar com Deus, você pode deixar com que a água passe do peito, você não vai morrer. O medo pode te matar lá na praia e as águas te puxarem para o fundo. Mas sabe, irmãos, com Deus não tem medo, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ou o amor que está em Cristo, ele lança fora todo medo. Não tenha medo de se jogar em Deus, porque quando você se jogar em Deus, você vai viver coisas tão extraordinárias e tão tremendas, que você nunca mais vai querer viver o menos, ou o pouco. E você vai olhar pessoas que estão se afastando e vai gerar um sentimento de insatisfação em você, de tristeza em você, e você vai querer puxar aquela pessoa para o nível que você está. Porque, irmãos, é triste nós vermos como as pessoas têm se afastado, têm se desviado do plano e do propósito de Deus. Sabe, a Bíblia diz que o homem, ele trilha vários caminhos, escolhe os seus caminhos, mas, irmãos, pode fazer o plano que for, o plano de Deus é melhor, o caminho de Deus é melhor, a vida com Deus é melhor. Eu vou ler algo aqui, irmãos, eu vou acompanhar aqui um pouquinho do esboço, mas eu quero ser
inspirado pelo Espírito Santo para falar coisas a você, amém? David Wilkerson disse assim, muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro da sua vida. Se ele fosse, não o colocariam de lado. Elas achariam tempo para ficar com ele. Você sabia, irmãos, que aquilo que é importante para você, aquilo que é importante para mim, sempre acharemos tempo? E é engraçado, irmãos, que às vezes as pessoas, e por falta de conhecimento até mesmo da palavra de Deus, pessoas que nasceram de novo, elas têm o hábito de dizer: eu estou me sentindo sozinha em casa, ou eu estou me sentindo sozinha na vida, ou elas estão passando por algumas situações e elas dizem: aonde o Senhor está, Deus? Aonde o Senhor está? Irmãos, deixa eu colocar a palavra certa aqui para você. Anule essa palavra na sua vida, de que você tem que declarar que você está sozinho. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio morar dentro de você, nunca mais ele sairá daí. Até que Jesus venha e busque a sua igreja, nunca se sinta sozinha. Pessoas que estão em depressão, irmãos, é porque elas não sabem quem está morando dentro delas. Pessoas que estão num sentimento de tristeza, irmãos, que leva elas à morte, é porque elas não sabem quem está dentro delas. Se elas soubessem o valor, o poder que está dentro delas, irmãos, nenhuma circunstância pararia elas mais. É por isso, irmãos, que eu amo o livro do irmão Reagan, O Homem em Três Dimensões. Eu amo, irmãos, o livro também, O Homem Interior do Coração. Porque se eu souber quem eu sou no meu espírito humano, o meu eu real, o meu homem interior, irmãos, pode vir o que vier, não vai me parar. Não pode te parar. E nós temos visto, irmãos, que como as pessoas elas têm sido puxadas para lá e para cá. E sabe, se as pessoas não tiverem uma firmeza, uma base dentro delas, elas vão ser puxadas mesmo. Mas você não. Você não. Porque, irmãos, a sua insatisfação tem que gerar algo em você primeiro, para depois gerar algo nas pessoas que você está falando. Porque se você anda com alguém e você fala para a pessoa a sua insatisfação de não estar vivendo coisas grandiosas e poderosas em Deus, você vai gerar uma curiosidade, ou você vai gerar algo na pessoa que está ouvindo você falar. Por que essa pessoa está insatisfeita? Ela vive tantas coisas em Deus, ela opera tantas coisas em Deus, mas por que ela está insatisfeita? Sabe, irmãos, você tem que entender que a Bíblia diz que é pelos frutos que conhecerão a árvore. É pelos frutos. Mas imagina, irmãos, que uma pessoa ela não se joga lá, ela não tem intimidade com Deus, ela não tem bases bíblicas, ela não tem a palavra funcionando e sendo ativada nela diariamente. Como é que ela dá fruto, irmãos? Se não tem a vitamina certa que vem da palavra. Se não tem, irmãos, como regar essa planta, e a palavra, irmãos, ela também é a água que rega a nossa vida. Então você vai perceber, irmãos, que insatisfação tem que estar em movimento nas nossas vidas, e a gente pegar aquilo e viver algo novo todo dia. Quem aqui gosta de praia? Quem aqui gosta de ir lá, chegar na areia? Irmãos, eu lembro que algumas vezes que eu fui para a praia, eu queria ficar morenão. Meu sonho, virar morenão. Mas, irmãos, eu chegava na praia e sabe o que eu fazia? Eu rolava na areia e eu virava um bife, irmãos. Parecia um bife cheio de farinha. E quando eu voltava para casa, coitada da minha esposa, porque ela tinha que passar aquele negócio de pós-sol, porque eu estava parecendo um camarão. Moreno não, camarão sim. Mas sabe, irmãos, que a exposição ao sol, você ir à praia, você vai se expor ao sol. E ainda que muitas vezes não tenha um sol, tem o mormaço. O mormaço também queima você, porque você está se expondo. Estar com Deus, irmãos, também é se expor à unção dEle, ao poder dEle. E vai tocar a sua vida. Sabe, irmãos, eu estava falando certa vez com o pastor, que nós temos que tomar cuidados com aquilo que é lícito, aquilo que é legítimo. Porque tem coisas que nós fazemos e é legítimo, é lícito fazer. Mas você sabia que até coisas boas nos distraem da comunhão e do relacionamento com Deus? E quando menos você perceber, você está fazendo aquilo automático, você está fazendo aquilo porque aquilo se tornou um hábito. Mas a comunhão com Deus, irmãos, não é um hábito. Comunhão com Deus não é um hábito. É uma certeza, irmãos, de que tem alguém vivo morando dentro de você. É o Espírito Santo morando dentro de mim e você.
Ele está habitando em nós, fazendo coisas em nós. E sabe, irmãos, transformação tem que acontecer nas nossas vidas cada vez que nós nos expomos à palavra ou nos expomos ao sol. Aquilo precisa gerar alguma coisa em mim, trazer uma transformação em mim, para que quando eu chegar perto de alguém, irmãos, aquela pessoa que se expõe à unção que foi colocada em mim, ou está crescendo em mim, toque a vida dela. Nós estamos vendo aí um surto, irmãos, de gripe, que está tocando as pessoas. O Davi e a Érica ficou ruim, algumas pessoas lá no quintal ficou ruim. E sabe, a Érica brincando falou assim: amor, normalmente quando todos da casa pegam, você também vai pegar. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Orei por ela, orei pelo Davi, mas eu falei: eu não pego isso, não pego. Aí eu abracei algumas pessoas, né, e eu falei assim: vem aqui, me dá um abraço. Não, eu estou ruim. Irmão, não se preocupe com o que você está passando. Eu sei o que está operando aqui. E eu não estou ofendendo quem, irmãos, não está com fé para operar nesse nível. De falar: eu sou curado, eu não tenho isso. Mas sabe, irmãos, deixe que quem não tem medo e quem sabe, quem anda consciente da unção que está operando nele, deixe te abraçar. Porque a unção vai tocar o seu corpo. Eu entendi, irmãos, que não importa. Às vezes eu brincando, eu falava com algumas pessoas. O pessoal falava assim: olha, esse bicho aí vai morder você. Eu falei: se morder, vai morrer. Sabe, irmãos, que às vezes eu posso falar brincando, mas eu falo consciente de que há um poder operando em mim. E mal nenhum tem que tocar o meu corpo. Se nós pegarmos o livro do irmão Bud, apóstolo Bud, Fale Negativo, Não Fale Negativo, ele fala que quando aquela febre, irmãos, estava chegando em alguns países e nem tinha chegado nos Estados Unidos, ele diz com a própria boca: eu vou pegar essa febre, eu vou pegar essa enfermidade. Irmãos, ele pegou. Porque se você falar: irmãos, eu estou ruim, você ficará ruim. Se você disser que é seu, é seu. E sabe, irmãos, que Deus, Jesus, não te deu nenhuma doença por herança? E nem passou de geração em geração? O que o seu pai teve, o que o seu tio teve, a que a sua tia teve, o que o fulano teve da sua família, não passou, irmãos. Você não foi lá assinar um termo, depois que nasceu de novo, escrito assim: eu recebo essa enfermidade no nome de Jesus, assinado Jesus Cristo de Nazaré. Não! Ele disse: vocês são sarados, curados. Agora, irmãos, andar consciente é por causa da exposição à palavra e ao mover do Espírito e à vida com Deus. Então, ao passo que eu vou à praia, eu me exponho ao sol, irmãos, e eu me queimo, eu fico bronzeado, há uma mudança no meu exterior, irmãos. Quando eu me exponho a Deus, eu me coloco em consagração, em intimidade com Deus, por causa da insatisfação de estar vivendo aquilo que, irmãos, para mim ainda é pouco, porque tem muito mais. Irmãos, quanto mais eu estou lá, mais cheio dele eu saio, e mais o meu interior se renova, e o meu exterior, irmãos, ele consegue impactar a vida de pessoas. Porque por mais que você, às vezes, não aceite, uma pessoa que está congregando, uma pessoa que está vindo para a igreja, uma pessoa que está praticando a palavra, que medita na palavra, irmãos, em casa, que se alimenta diariamente, essa pessoa, irmãos, ela está renovando o homem interior dela, edificando, construindo base nela, firmes nela. E sabe, irmãos, que quando essa pessoa sai para fora da igreja, irmãos, ou da sua casa, ou vai trabalhar, ou vai para algum lugar, as pessoas conseguem olhar uma luz em você. Diferente é, irmãos, de uma pessoa que ela deixa de congregar, ela deixa de orar, ela deixa de se consagrar, ela deixa de ler a Bíblia. Irmãos, a luz dela vai se apagando. É por isso que nós olhamos para algumas fotos e nós falamos: nossa, essa foto aí você estava bem apagadinho. É porque o pecado, irmãos, tira a luz que deve brilhar diariamente nas nossas vidas. Pode ver, irmãos, que as pessoas normalmente que estão em uma situação de pecado ou algo que está condenando ela, é rápido para que a imagem ou a fisionomia dela, irmãos, esteja apagada. Ela, irmãos, ela não consegue demonstrar a alegria que já está no espírito dela através do rosto, por causa de algo que está paralisando ela. Mas, irmãos, se você olhar a Bíblia diz que a alegria do coração, ela formoseia o rosto. Por que não acontece isso? Sabendo que a alegria do coração formoseia o rosto.
Irmãos, é por mais que você saiba essa verdade dentro de você, que a alegria do coração formoseia o rosto, se não tiver uma prática da palavra, se não tiver um envolvimento com Deus, irmãos, isso não vai funcionar, porque o seu rosto vai mostrar uma coisa e o seu espírito vai mostrar outra. Lembra que a gente conversa sempre aqui que é fácil nós chegarmos nos pastores ou nos amigos que nós temos sentados aqui, é fácil nós chegarmos perto de alguém e falar: eita glória, estou cheio do Espírito Santo, oh aleluia, glória a Deus. Aquele irmão vai olhar para você e falar: eita, esse aí é do fogo, hein? É do reteté, esse menino está cheio do manto, essa menina está cheia do manto. Mas irmãos, tem pessoas que elas viram as costas para essa pessoa, e quando ela está ali sozinha, ela volta para o estado normal dela, que ela não está cheia do Espírito Santo. Mas diante das pessoas eu preciso mostrar que eu estou. Irmãos, é difícil você sustentar algo que você não está vivendo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, as pessoas estão fazendo muitas coisas, estão trabalhando, estão correndo, e eu, como eu falei para o pastor, muitas vezes, irmãos, se a gente não nos atentarmos a isso, a gente vai se pegar correndo atrás do vento. Eclesiastes fala isso, que tudo, irmãos, é vaidade. Essa palavra vaidade, irmãos, ela tem outro significado: preocupação, atenção exagerada. É você focar, irmãos, naquilo que pode estar dando um retorno e esquece daquele que poderia fazer muito mais coisas do que aquilo está fazendo. Ele fala assim: é como correr atrás do vento. Tudo debaixo do sol é vaidade, é preocupação, é entrega. E aí corre atrás do vento. Irmãos, é como você achar que 3 empregos vai fazer com que a sua vida ande e você tenha sucesso. Ou você tem 2 empregos, achar que você é o pai do Cris, mas você não é o pai do Cris. E mesmo que você fosse 2 empregos, irmãos, não traria a alegria e a felicidade que só Deus pode te dar, e já foi colocado em você. Então você vê que as pessoas vão para 3 empregos, vão para 2 empregos, trabalha de manhã, vai para casa, almoça, trabalha à noite, e elas estão falando: uau, eu estou tendo sucesso. Sem a comunhão com Deus, você não está tendo sucesso, você só está sendo roubado daquilo que Deus tem para você. Porque quando o povo, irmãos, estava crescendo no deserto, no Egito, quando o povo estava crescendo no Egito e o faraó olhou aquilo, ele disse: esse povo está crescendo, se tornando numeroso, vamos fazer uma coisa. Eles estão muito omissos, eles estão sem fazer muita coisa, é por isso que eles passam um tempo adorando a Deus. E sabe, irmãos, quando nós estamos envolvidos com Deus, adorando a Deus, crescendo em Deus, Deus vai acrescentar mais pessoas, porque você está ficando em evidência. Aí sabe o que estava acontecendo? O povo estava crescendo no Egito. Faraó olha aquilo e disse: esse pessoal aí tá muito paradinho, eles estão tendo muito tempo para adorar a Deus. Vamos fazer o seguinte: dobra a carga, dobra o trabalho. Sabe, irmãos, distração te rouba do verdadeiro propósito que Deus tem para a sua vida. Não, nós temos que trabalhar, eu estou falando para você, nós temos que trabalhar mesmo. Mas sabe, irmão, se você e eu colocarmos toda a nossa dependência no nosso trabalho, aonde Deus trabalha? Como Deus faz para nos alcançar, para chegar até nós e pegar aquilo? E sabe, irmãos, graças a Deus que nessa igreja você tem realmente um bom conteúdo de várias mensagens que trabalha espiritual, financeiro, trabalha, irmão, sobre unção, trabalha sobre vários assuntos para que você não seja pego de surpresa por coisas que estão acontecendo por aí. Aqui não, irmãos, você vai ser bem treinado. Amém? Então, domingo o pastor Edson estava aqui ministrando. Quem estava aqui no domingo? Foi uma bênção, não foi? Uau, muito poderoso. E ele falou assim: insatisfeito é diferente de ingrato, irmãos. Quem estava aqui e ouviu isso? Ser uma pessoa insatisfeita é diferente de ser uma pessoa ingrata. Sabe o que é uma pessoa ingrata, queridos? É quando você não tem carro, você não tem casa, você não tem emprego, você não tem nada. Você está lá, irmãos, só crendo em Deus mesmo, orando. Aí você vem para a oração, você frequenta os cultos, você está aqui, você está buscando a Deus, você está se entregando a Deus, você está correndo para ter comunhão com Deus, porque você quer uma mudança na sua vida, você está insatisfeito com aquilo que você está vivendo. E sabe o que acontece, irmãos? O fato de você se expor, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então o fato de você se expor a Deus, de você
congregar, de você estar em comunhão com o corpo, Deus vai começar a movimentar as coisas na sua vida. Sabe por quê? Porque você começou a ativar a sua fé para crer nessas coisas, para elas chegarem. Não tinha emprego? Emprego está vindo. Não tinha carro? Carro está vindo. Não tinha casa? Casa está vindo. Não tinha dinheiro? Dinheiro está vindo. Mas aonde eu aprendo essas coisas, irmãos? Aqui. É aqui que eu aprendo essas coisas. Aí, irmãos, quando eu recebo aqui, eu saio daqui e eu continuo na minha casa, aprendendo, lendo, orando. E sabe o que acontece, irmãos? Chega um ponto que a pessoa, ela recebe aquilo que ela está confessando e ela some. Um momento ela estava insatisfeita de estar vivendo aquilo, pressionada pelo diabo. E aí, irmãos, ela sai, irmãos, da falta e vem para a abundância, que é o lugar onde Deus está. E você está também. E nesse lugar de abundância, irmãos, era um momento de continuar fazendo o que estava fazendo no início. Porque nós temos um sério problema, irmãos, de metas. Quando eu quero alcançar aqui, eu vou correr, eu vou me lançar, eu vou orar, eu vou jejuar. E quando eu chegar aqui, glória a Deus, cheguei. O que você vai fazer depois disso, irmãos? Aumenta a meta, não para. O problema é que às vezes as pessoas, irmãos, elas vão até a meta, conseguem, e elas abandonam a Deus. E isso é ser ingrato. Não, eu não sou ingrato não, eu amo a Deus. É ingrato, porque quando você não tinha, você o queria. E quando você tem, você não o quer. Pode ver, irmãos. Eu converso bastante com os jovens. O jovem está lá, de boa, adorando, louvando, jejuando 20 dias. Oh, bracataraba, pastor, estou orando em línguas. Eita glória. De repente aparece o crush. Aí, irmãos, você vê coração saindo do olho dele assim, ó, dela. Aí você olha e ela está assim, ó. Ou ele está assim, ó. O menino fala oi, ela, oi. Parece que ela está na nuvem, tipo assim, nuvem. O menino também. Aí o que acontece, irmãos? O foco dele, ou o foco dela, que era Deus. Porque a Bíblia diz que os solteiros cuidam das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. O foco muda. Então o Senhor que era o Senhor, perde para o senhorzinho que se torna um senhorzinho. Ou a senhorinha. E você vai perceber, irmãos, que as pessoas sempre trocam de foco. Nós, os seres humanos, irmãos, nós temos que nos habituar, colocar em prática coisas para que a gente não seja roubado com as distrações. Se eu ficar, irmãos, um mês sem orar, sem ler nada, vocês vão me ver carnal. Se eu ficar uma semana, irmãos, eu vou menos. 2 dias, 3 dias, a sua carne ela já começa. Eu estou falando sério, a sua carne já começa. Irmãos, aí daqui a pouco é só assim, ó. Patada para lá e para cá. Irmão, resposta atravessada, porque a sua carne, irmãos, ela não se converteu. A minha carne não se converteu. O que mudou em nós, irmãos, foi o nosso homem interior. Nós fomos mudados por dentro, irmãos, por fora. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é domínio próprio. Quem domina essa carne, irmãos, é o nosso homem recriado. Porque pode ver, irmãos, eu fico indignado. Tem alguns crentes que eles enchem a boca para dizer: eu não levo desaforo. Falou comigo, falo mesmo. Eu sou sincera, sou sincero, dou na cara, dou voadora. Irmão, isso é carne pura. Carne pura. Porque não devia nem sair da nossa boca, irmãos, falar isso. Pisou no meu calo, agora vai ver. Eu vou dar uma resposta, ela vai ver. Deixa eu falar sobre isso, irmãos. Quando eu trabalhava no Atacadão, faz muito tempo, eu lembro que eu trabalhava num corredor de suco. E aquele cara, o líder do corredor, ele era terrível. Todo mundo falava mal dele. Esse cara é chato, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Só que eu não o conhecia. Então, irmãos, um dia eu cheguei lá no trabalho. E aí mudaram ele foi para esse corredor. Eu cheguei no trabalho e o pessoal falou para mim: Ricardo, o rapaz que está lá no corredor de suco, que você faz o suco ADs, você vai chegar lá, você vai ver como esse cara é chato. Você vai ver.
Ele vai te dar uma resposta atravessada, ele vai vir para cima de você, ele vai brigar com você, ele vai falar que o seu produto não está abastecido. Eu falei, tá tudo certo. Irmãos, deixa eu te lembrar que naquele tempo eu ainda estava amadurecendo em muitas coisas. E ainda estou. Estou aprendendo diariamente, mas naquele tempo, irmãos, eu estava bem imaturo nessa parte. E sabe, irmãos, quando eu ouvi isso desse rapaz falando que eu ia chegar no corredor e eu ia tomar uma cavalada, eu falei, deixa ele vir. Na hora que ele vir, eu vou dar logo um tapa na cara. Eu deixei a minha carne sobressair e eu disse, vou dar logo uma tapa na cara. Para você ver, vou acabar com o problema. Irmãos, e eu estou indo em direção ao corredor. Quando eu virei aqui para entrar no corredor, esse cara me avistou e ele disse, ei, Unilever, seu nome é Ricardo, né? Eu falei, é. Aí ele falou, oh, que legal, cara, ó, os seus produtos já estão aqui no chão. Já está pronto para você abastecer. Eu falei, sério, você já desceu? Ele falou, sim, eu já desci, só você colocar aí na gôndola. Eu fiquei olhando e pensei, cara, esse cara não é o cara que as pessoas estão falando. Porque falou que ele era zoado, que ele era assim, que ele era aquilo. E aí, irmãos, quando eu pensei em dar uma resposta, porque ele olhou para um produto que estava ali fora, ele disse, aqui eu não admito isso aqui não. Quando eu pensei em dar a resposta, ele falou, Ricardo, mas peraí, antes de falar desse produto, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, fala. Ele falou, você é pastor? Aí eu falei, não sou pastor, mas eu estou em treinamento para pastor. Aí ele, cara, é porque o pessoal me falou que você é um pastor, né? Que você evangeliza o povo aqui, que você prega para todo mundo. E eu estou pensando, eu ia dar um tapa na cara dele. Pá! Você é pastor nada. Irmãos, eu fiquei tão constrangido, o Espírito Santo falou para mim, eu te salvei. O problema muitas vezes, irmãos, que se a gente não estiver em íntima comunhão com o Espírito Santo, e saber que nós estamos em transformação, porque nós não somos perfeitos, mas a Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados nele. Então, diariamente eu coloco em prática aquilo que está sendo colocado dentro de mim. Irmãos, imagina que se eu desse uma resposta para ele daquela maneira, irmãos, todo o meu testemunho ia por água abaixo, ou pelo ralo. E sabe, muitas vezes, irmãos, você está tentando pregar para a sua família, para os seus amigos, e eles não estão recebendo porque, primeiro, eles enxergam a nossa vida antes das nossas palavras. E eu me coloco nessa mensagem, irmãos, porque muitas vezes, as pessoas, irmãos, elas vão esperar de nós atitudes em vez de palavras. Atitudes. Eu gosto de trabalhar, irmãos, com coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, porque nós estamos aprendendo com isso. E você vai perceber que o que eu passo, você passa também. Eu lembro que uma vez eu tinha uma moto, irmãos, uma Fan preta, e estava no nome do meu primo. E eu lembro que eu estava pagando a moto certinha. Mas um dia ele, com a super esposa abençoada, foi na minha porta. Bateram lá e falaram, nós vamos pegar a moto, nós vamos na delegacia e nós vamos fazer um BO. Nós queremos a moto de volta. Eu falei, não, a moto você vendeu para mim, eu estou pagando ela, certo? Ele, não, a gente vai levar essa moto embora. Eu falei, se você pôr a mão na moto, eu vou te pegar aqui. Irmãos, eu estou falando para você de experiências que eu tive no mercado e depois eu tive lá, porque foi uma perto da outra. E eu falei, se você encostar a mão nessa moto, eu te pego. A mulher dele entrou no meio e falou assim, eu dou um tapa na tua cara. Eu falei, se você der um tapa na minha cara, eu te dou 2. Na hora que eu falei isso, eu estava no meio da rua com a Érica. Eu comecei a chorar. Não foi, amor? Eu comecei a chorar. Chorar. Irmão, chorar. O meu primo olhou para mim e falou, o que foi? Eu falei, eu sou crente, mano. Eu não posso fazer isso, velho. Me perdoa, me dá um abraço aqui. Mano, eu não vou te dar um tapa na cara. Jamais. Ela olhou para mim. Eu sou crente, mano. Não posso andar desse jeito. Eles olharam para mim de uma forma estranha. Eu falei, eu sou crente, cara. Eu tenho que andar em amor. Por que você quer levar a moto se eu estou pagando ela certinho? Irmãos, resolvi a situação, não levou a moto. Mas sabe, irmãos, que se nós tomarmos atitudes de acordo com a nossa carne, a nossa vida vai ser destruída e o nosso testemunho vai embora. Agora imagina, nós estamos olhando para pessoas, irmãos, que elas estão tendo esse tipo de atitude, elas estão achando bonito, ser escandalosa.
Elas estão achando bonito, irmãos. Epa, aqui não. Aqui se arrumou. Tem uma vizinha nossa de muito, muito distante, irmãos, que ela coloca lá o karaokê no último. Vai acontecer milagre hoje aqui, Deus é bom, aleluia, louvado seja. E sabe, irmão, na rua, moleque endemoniado, vem aqui, sai da rua, capeta. Teve uma vez que ela falou para a Érica, tá achando que você mora no Morumbi? Chegou aqui agora e já quer dominar? Eu falei, amor, não fala nada. Porque essas pessoas, elas querem briga. Aí ficou lá no portão assim, ó. Desce aí, quero ver. Oxe, arrumou pra cabeça agora, arrumou. Falei, amor, fecha a janela. Não quer saber desse povo aí não. Irmão, porque as pessoas desse tipo, elas esperam que você revide. Mas você não vai revidar. Quando os irmãos vão em casa, eles sabem, o pastor sabe, tem um carro abandonado na frente da minha casa. Foi colocado lá de propósito. Para que quando eu chegar, os meus irmãos chegar, alguém chegar, amigo chegar, não estacione na frente da casa. Estacione no fundo da rua. Irmãos, no início eu ficava bravo. Um dia eu chamei o rapaz, eu falei, Adilson, não dá, cara. Isso aqui não dá. Eu quero estacionar. Aí ele, cara, e ele é muito legal, né, amor? Muito da hora. Ele falou, cara, não sei nem te explicar isso aí. Sabe, irmãos, eu conversei com ele naquele dia e depois eu não liguei mais. Hoje eu chego, irmãos, eu estaciono onde tiver lugar. Porque eu não quero briga com ninguém, irmãos. Porque eu falo, né? Se alguém for lá e querer arrumar briga, leva essa briga junto com você, porque quem vai ficar lá sou eu. Porque, irmãos, a Bíblia diz que se depender de nós, tenha paz com todos. Tenha paz com todos, principalmente os vizinhos, principalmente as pessoas, amém? Então, irmãos, nós estamos o tempo todo insatisfeitos. Eu fiquei insatisfeito, irmãos, de estar vivendo do jeito que eu vivia. Eu era grosso, eu era cavalo, irmãos, eu estava insatisfeito de viver daquele jeito. Você tem que estar insatisfeito, irmãos, quando você não tem dinheiro no bolso. Você tem que estar insatisfeito, irmãos, por estar vivendo coisas maravilhosas em Deus. Tem que estar insatisfeito, irmãos, do emprego que você está. Se esse emprego não está agradando você e não está trazendo um benefício para você. Tem que estar insatisfeito, irmãos, se as coisas não estão se encaixando de acordo com aquilo que você deseja. Porque se você está num emprego, irmãos, que te atrapalha de vir no culto, ora! Deus, me muda de horário. Não sai de lá. Eu estava conversando com o pastor Tiago, que as pressões, irmãos, elas vêm para todo mundo, acontece com todo mundo. Mas sabe o que acontece com os crentes? Quando eles entram no emprego, e aí levanta uma perseguição no emprego. O que o crente faz? Primeira coisa, eu vou deixar você responder. O que o crente faz quando uma perseguição começa no serviço? Me manda embora. Não estou aguentando não esse Satanás aí me perseguindo. Ora pelo Satanás, irmão. Porque a Bíblia diz que você tem que orar pelos que te perseguem. Abençoar os que te amaldiçoam. Você percebe que a Bíblia sempre tem uma resposta para aquilo que nós estamos passando? Então o pastor disse isso. Ser insatisfeito, irmãos, é diferente de ser ingrato. E eu dou glória a Deus pela vida que eu tenho em Cristo Jesus. Pela vida que eu estou vivendo em Deus. Amém? Então, irmãos, podemos e devemos ter uma vida diferente. E sabe, irmãos, temos que sair daquele negócio só de falar e não viver. Eu vou falar do Felipe, ele está indo embora ali. Acabou o culto para ele, é brincadeira. Mais uma vez nós estávamos aqui brincando, irmãos, falando sobre regime, sobre comer muito, comer pouco, fazer exercício, não fazer. Eu já entrei em 6 academias, eu só paguei a mensalidade, nunca apareci lá. E nós estávamos falando de regime, aí o Felipe, sério, né? Ele mandou essa. Eu fiz 30 dias de regime. Eu falei, nossa, que top. Aí ele, perdi 30 dias. No mês, né? Você fez um mês de regime. Ele falou assim, ó, eu fiz um mês de regime. Eu só perdi um mês, não perdi quilo nenhum. Eu fiz um mês de regime e a única coisa que eu perdi foi o mês. Porque, irmãos, nós, como seres humanos, nós vamos falar assim, eu vou comer, ó, eu estou falando de mim. O pastor falando sobre insatisfação, eu estou sentado aqui no culto de domingo pensando, esse ano se prepara,
vou colocar um boot no pé e eu vou correr 7 horas da manhã lá na FUAD. Eu cheguei em casa convicto, irmãos. Eu falei para a Érica, amor, o meu ano fitness vai começar. Eu olhei para o tênis na lavanderia e eu pensei, vai ser agora. Eu estou insatisfeito com essa barriguinha aqui. Estão me chamando de minhoca grávida na igreja. Porque eu sou um magro falso. Irmãos, eu sou um magro falso. Eu falei, eu estou insatisfeito, eu vou pegar o meu tênis e eu vou correr nessa FUAD. Eu vou correr, eu já me imaginei com o celular pendurado aqui, ouvindo uma pregação, suando, irmãos, bastante, e as calorias indo embora. Irmãos, quando eu voltei para mim mesmo, foi só um pensamento. Eu estava tendo uma miragem. Mas ainda posso fazer diferente. Porque todo dia nós levantamos insatisfeitos com alguma coisa que tem na nossa vida. Mas, irmãos, que nós passemos do ponto de só falar e passemos a agir. Porque quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu olhava alguns ministros pregando, fazendo algumas coisas, eu olhava o pastor Edson pregando, se movendo na unção, e eu pensava, se ele fez isso é porque ele pagou um preço de estar ali para viver aquilo. E o que ele fez? Aí eu fui atrás para saber o que ele fez. Irmãos, saber o que a pessoa fez para chegar em lugares. Se você olha uma pessoa rica, irmãos, você vai querer saber como que ela fez para chegar naquela riqueza. Se você for olhar um homem de Deus que se move na unção, que opera na unção, você vai querer saber o caminho, os passos que ele fez ou levou para chegar até ali. E eu fui atrás dele. Eu comecei a observar a vida dele, ver a vida dele. Eu me expus a essa unção, irmãos. Eu comecei a puxar dela. Eu comecei a ver as atitudes dele. Sabe o que eu percebi, irmãos? Dependia mais dele do que de Deus. Porque coisas que eu e você vamos viver depende mais de nós do que de Deus. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Jejum. Jejum doido, irmãos. Jejum maluco. Porque eu estava insatisfeito de estar vivendo aquilo, no raso. E eu trabalhava numa gráfica, irmãos, que eu mexia numa máquina plana, que ela tinha 8 cabeças, 8 passagens. E eram umas borrachas desse tamanho, irmãos. Uma pessoa para operar e uma pessoa para limpar. Quem era a pessoa para limpar? Eu. Então eu pegava aquele pano, irmãos, com produto, e eu limpava uma borracha após outra. Eu entrava 5 horas da manhã na empresa e eu saía 2 horas da tarde. Lá em Diadema, eu saía de Pirituba para Diadema. Então eu lavava aquelas borrachas, irmãos, e quando dava meio-dia o pessoal falava, Ricardo, vamos descer para comer? Eu falava, não, eu estou em jejum, porque eu quero viver coisas grandes em Deus. E o pessoal falava, você é louco? Olha o tamanho da borracha que você está lavando. Irmãos, às vezes eu até achava que eu estava sendo muito radical, e estava mesmo, mas tudo que eu plantei ali, irmãos, eu colho até hoje. Olha, não para de pingar gotas gigantes, irmãos, daquilo que Deus fez e está fazendo por causa daquela entrega que eu tive lá. As pessoas, elas olham para o que a gente faz hoje, mas elas não sabem, irmãos, que houve um processo onde eu tive que suar, onde eu tive que me entregar, onde eu tive, irmãos, que ficar cansado, onde eu tive que, irmãos, me colocar à disposição de Deus para viver coisas grandes. Então, você vai perceber que as pessoas, elas não querem os processos, elas querem o resultado do processo. Quem quer riqueza? Você quer o processo de chegar na riqueza, irmãos? Você quer unção? Você quer o processo também de, irmãos, de ter unção? Porque tudo que nós fazemos tem um processo. Você não vai chegar aqui hoje, irmãos, e o pastor vai te colocar como pastor. Você não vai chegar aqui hoje e ele vai te colocar como ministro. Tem um processo. Toda a nossa vida tem um processo. Você entra na empresa como ajudante geral, daqui a pouco, passa um tempo, você está como gerente, mas a pessoa que chegou à gerência, irmãos, ela teve um processo. Quem é que aguenta o processo? Porque no meio do processo, irmão, muitas vezes vai ter difamação, vai ter perseguição, vai ter coisas que vão se levantar para que você chegue lá. Então você vai perceber que as pessoas, elas querem estar lá, mas o processo eu não quero. Deus nunca vai colocar as pessoas nesse lugar, irmãos, se elas não passarem pelos processos. Porque Deus precisa que as pessoas que estejam lá, elas tenham maturidade para exercer o que está sendo pedido lá. Um chefe faz isso comigo e com você. Se a gente entra numa empresa, vai ser pedido de mim e de você aquilo que está sendo colocado para trabalhar. Hoje eu estou em tempo integral na igreja, então a Viviane e o pastor Edson, eles pedem de mim, irmãos, eles pedem o que eu tenho que fazer e eu tenho que passar para eles o que eu tenho que fazer.
Eu vou passar desleixado? Não, irmãos, eu vou passar, como a Bíblia diz, como se fosse para o Senhor. Glória a Deus. Então o pastor estava falando sobre isso. Estar insatisfeito. E por que ele começou esse assunto? Porque ele citou Smith Wigglesworth, que diz assim: eu quero levá-los a um lugar de insatisfação. Você tem que lembrar que Smith Wigglesworth, ele começou a operar no seu ministério com 50 anos de idade. De forma poderosa, irmãos. 50 anos de idade. Mostrando para mim e para você, irmãos, que não tem idade para que Deus se mova através de mim e de você. Eu fico extasiado, não é, pastor? Com 50 anos de idade, você pega a história desse homem que ressuscitou de 21 mortos. 21 pessoas, irmãos, de chegar em lugares, pegar o morto ali pelo colarinho e dizer: no nome de Jesus, levanta, 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 e levantou. As pessoas olhavam aquele senhor e diziam: não, você está muito velho para fazer isso. Irmão, não tem nada a ver com o corpo físico de Smith. A casa de Smith tem a ver com o homem interior dele, que recebeu poder para fazer coisas extraordinárias. Estava vendo uma reportagem hoje que George Whitefield, John Wesley, homens e mulheres que, irmãos, estão naqueles livros Generais de Deus, eles influenciaram, mudaram a sua geração, porque um sentimento de insatisfação foi gerado dentro deles. E eles se levantaram na geração deles para mudar a situação daqueles países, daqueles lugares. Sabe o que acontece hoje, irmãos? Todos esses lugares que esses homens se levantaram como referência, estão perdidos, a maioria deles. Lugares, irmãos, que eram igrejas onde esses homens ganhavam milhares de almas para Jesus, viraram boates, bares. Porque, irmãos, aqueles que deviam estar dentro de Deus, jogado, mergulhado em Deus, estão sumindo, estão preferindo escolher as coisas que o mundo oferece do que a glória maior que está em Deus. Eu fico triste, irmãos, de ver alguns jovens que nós conhecemos, que eles estão se jogando ou se dando a amizades, irmãos, que vão levar eles apenas para uma experiência passageira, uma alegria passageira, uma felicidade passageira. Porque, irmãos, entenda uma coisa, eu já fui jovem, e teve situações que, alguns lugares que eu fui, que eu estava lá, irmão, bebendo, me divertindo, olhava para todo mundo: você é meu amigo, meu camarada. Eu quero ver no dia que você estiver mal, o seu camarada não vai aparecer lá para te ajudar, mas os irmãos na fé vão aparecer sempre para te levantar. Não entra na cabeça dessa galera jovem e adolescente de hoje, não entra. Estou falando de mim, porque eu já fui. Eu estou falando da minha pessoa, porque eu já fui jovem e adolescente. Se a pessoa que você está andando, ela tende a distorcer aquilo que você crê, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, sai dessa amizade, irmãos. Porque se você não pode ser um influenciador, você vai ser puxado para o mundo. Então você vai perceber que a cobiça dos olhos, ela deixa todo mundo: nossa, uau. Eu converso com alguns meninos onde eu cresci, eu falo: cara, isso aí é ilusão. Isso é ilusão. Porque você pensa que andar com motona, e às vezes, muitas vezes, a moto é roubada. Mas eu não, estou lá ostentando. Não, eu preciso fazer um clipe com o carro do ano, com casa top. É só uma ilusão, porque a maioria das vezes nem é deles. Foi alugado para fazer um vídeo. E os meninos de hoje estão vivendo nessa ostentação de que eu quero, vou chegar lá. Irmão, é só ilusão. Porque no final, todas as pessoas, eu falo de mim, porque quantas vezes eu saí e quantas vezes eu cheguei, coloquei a cabeça no travesseiro e chorei. Eu estou sozinho. Porque a Bíblia diz, irmãos, que você sem Deus, no mundo, você está sozinho. Então não importa com quem você saia, pode ter todo o dinheiro, pode andar no que for, pode viver o que for lá fora, vai chegar em casa, vai pôr a cabeça no travesseiro e vai se sentir sozinho. E o que mata as pessoas é a solidão, queridos. Estão rodeadas de muitas pessoas, mas estão sozinhas, olhando para elas mesmas e não sabendo quem elas são. Eu conheço pessoas que já falaram para mim: Ricardo, eu estava no meio de milhares e milhares de pessoas, eu olhava cada uma delas e eu não sabia quem eu era. Porque não importa com quem você anda, você nunca vai saber quem você é se você não estiver nele. O homem, irmãos, ele precisa da vida de Deus. Amém? Então Smith disse isso: eu quero levá-los a um lugar de insatisfação,
um lugar onde nunca mais ficarão satisfeitos, somente satisfeitos com uma insatisfação que não pode ser satisfeita. Existem os conformados, irmãos, e existem os inconformados. Conformado é aquela pessoa, irmãos, que ela está vivendo aquilo mediano e para ela está tudo bem. Só que depois que eu e você nascemos de novo, temos que ser inconformados com aquilo que estamos vivendo. Se eu viver algo poderoso, eu vou viver algo maior. Se eu recebi uma unção poderosa, eu vou receber uma unção mais poderosa do que essa. Se Deus fez coisas no ano passado, Deus vai fazer coisas maiores nesse ano. Tudo depende do meu ponto de vista e do seu ponto de vista, irmãos. Você sabia que você não precisa ser um pastor e nem precisa estar aqui nos 5 dons ministeriais? Profeta, pastor, evangelista, mestre. Mas você pode estar sentado aí como um filho de Deus que está servindo até mesmo na igreja local, nos departamentos, e você ser mais cheio do Espírito Santo do que um ministro que sobe no púlpito. Porque não é o lugar que fala como as pessoas são, é o que ela é, que fala quem ela é. Porque isso aqui não difere não, irmãos. Eu posso, é um exemplo, eu posso estar aqui pregando para você e a minha vida está bagunçada. Você não sabe. Só que aqui nessa igreja não, irmão. Você vai ver que as pessoas que sobem aqui, elas vivem de forma íntegra e passam aquilo que elas vivem. Porque eu poderia muito bem subir aqui como outros ministros, irmãos, e falar coisas só na teoria e não ter prática nenhuma. Você vai perceber que a gente pratica e fala. Você tem que praticar e falar, amém? Uma coisa que Luciano Subirá disse: porque conformado, irmão, não é gente que não experimenta nada de Deus, é gente que para no pouco. Conformado não é as pessoas que, irmãos, não experimentam nada de Deus. Conformado é aquela pessoa que experimentou aquilo e para ela tá bom. Para ela tá tudo bem. Eu lembro que uma vez nós fomos lá fazer uma camiseta para o Equibalo. Eu lembro que eu falei isso no culto, mas eu não dei o término. Nós fomos fazer a camiseta da Equibalo para um evento nosso. E aí eu falei para o rapaz: olha, se você fechar com a gente, vai vir muito dinheiro para o teu bolso. Se prepara, porque vai ser evento atrás de evento, camiseta atrás de camiseta, vai vir dinheiro para o seu bolso. Ele falou: eu não quero esse dinheiro não, porque se eu pegar esse dinheiro eu vou desviar. E crente, se eu pegar esse dinheiro eu vou desviar. Eu falei: menino, como é que é? Nós estamos falando sobre uma prosperidade que vai vir para você, para o seu bolso. E o dinheiro nem chegou no seu bolso e você já está falando que vai desviar? Você percebe, irmãos, que as pessoas não têm propriedade até mesmo na vida que foi dada para elas? Elas pensam que tudo o que acontecer com elas, se riqueza vir, vai desviar. Se dinheiro vir, vai desviar. Irmão, condição do coração conta muito. Porque se você não tem, irmãos, se você é fiel a Deus, quando você tiver muito, vai ser fiel a Deus ainda. E vai usar as riquezas que Deus colocou na sua mão para abençoar a vida de pessoas. Amém? Eita glória. Então eu estava aqui insatisfeito. Pega esse livro do Benihim para mim, por favor. Então, eu estava aqui insatisfeito com o pastor pregando. E aí no fim do ano, né, o pastor Vinícius pregando no culto da virada. Você viu que ele estava doido, não estava aqui? Parecia que eu tinha ligado 5 pilhas Duracell nele, que ele estava, eita. Eu pensei, nossa, tá mesmo. E é legal porque enquanto ele estava pregando aquilo, falando sobre coisas extraordinárias para nós vivermos, mudar a mente, se posicionar, Deus estava ministrando a mim sobre outras coisas. Então eu estou sentado ali pensando: cara, isso vai me pegar, eu vou tocar nisso aí mesmo que ele está falando. Mas naquele momento eu estou pensando ainda na palavra que o pastor pregou, de insatisfação. Ou palavras dessa, irmãos, que também está no meu coração, de insatisfação. De eu não vou viver isso. Então estou sentado pensando: esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou jejuar mais. Esse ano eu vou me consagrar mais. E eu estou sentado aqui, irmãos, insatisfeito. E com meu olho cheio de lágrimas, pensando: cara, não, eu tenho que tocar a vida de pessoas. As pessoas já me conhecem por causa do que elas viram operando em mim. Então eu não posso viver só isso, eu tenho que viver muito mais. E sabe, irmãos, olha, esse livro aqui, por mais que as pessoas falem: eu não gosto do Benihim, que o Benihim é herege. Porque o Benihim joga o terno nas pessoas, as pessoas caem. No dia que você provar da unção, as pessoas nunca mais, elas vão tirar você desse lugar. Porque a unção palpável e tangível, irmãos, ela é real. Então eu estou pensando nesse livro aqui, sentado. Bom dia, Espírito Santo. E esse livro, irmãos,
Como eu me expus a ele, eu li ele 5 vezes. Mudou a minha vida de oração, mudou a minha vida de intimidade com o Espírito Santo. E eu estou pensando, cara, eu vou ler ele de novo. E aí hoje eu comecei a ler ele de novo. O Benny Hinn, quando ele chega na igreja de Pittsburgh, quando ele vai num culto de Catherine Kuhlman, com um amigo, ele chega na igreja, irmãos, e a igreja já está lotada. As portas estão fechadas, mas a igreja está lotada. Tem pessoas dormindo lá. As pessoas vieram, irmãos, no dia anterior e fizeram cabanas. Irmãos, se colocaram diante da igreja ali para esperar uma mulher que viria de outro lugar para pregar ali. E sabe o que acontece? Quando os portões vão se abrir, o amigo do Benny Hinn diz para ele, corre que as pessoas vão pisotear você. E sabe o que ele faz? Ele sai correndo no meio das pessoas, porque ele é menor e segura na mão do amigo e leva um amigo para dentro da igreja. Sentam na terceira fileira. E sabe, irmãos, que tem um momento desse livro que ele fala, que ele está lá agasalhado, mas ele começa a ter uns tremelique por dentro. E ele começa a sentir o corpo dele trepidando. E ele fica com vergonha de falar para o amigo, para ele não achar que o amigo está pensando que ele é louco. Ele tremendo ali, de repente, irmãos, as coisas começam a acontecer no culto, o louvor começa, de repente uma brisa suave vem e toca as mãos dele, passa pelo corpo dele, vai para outra mão, volta para ele. E eu estou pensando, eu já vivi isso em culto. Eu já vivi isso em culto, querido. Que eu olhei para os ventiladores desligados, eu olhei para a porta fechada. Eu pensei, é a unção aqui se movendo. Ela passava pela minha mão, pelo meu corpo e voltava para a outra mão. E vinha. Até que um dia, irmãos, eu pensei, cara, se esse cara está vivendo essas coisas nesse livro, eu vou viver coisas maiores. Insatisfação subiu dentro de mim, sabe o que eu fiz? Vou me jogar mais. Até o ponto, irmãos, que um dia eu estava aqui no culto e eu senti, sério, um capacete caindo na minha cabeça assim, ó. Não era esse capacete. Mas eu senti, eu percebi um capacete caindo sobre mim. Eu falei, uau! E a unção começou a se movimentar no meu rosto. Os meus lábios adormeceram. Eu falei, isso é o poder de Deus que Benny Hinn estava provando no quarto. Irmão, quando eu falei isso, um manto caiu sobre os meus ombros. Eu senti o manto, o capacete e a unção no meu rosto. Agora me diz, as pessoas vão falar, o Benny Hinn é um herege, vão dizer que eu sou herege também. As pessoas vão dizer que você é herege porque você fala que sente a unção tangível no corpo. Irmão, deixa falar, porque elas não vão tirar o que você provou. Porque quem já provou, provou, querido. Não tem como alguém vir falar, isso aí não acontece, isso aí não existe, irmãos. Acontece, existe e é real. Como o Pedrinho estava falando, irmãos, você vai pegar livros, você vai pegar áudios e você vai imergir neles. Sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir tanto um áudio, vai ler tanto um livro, que você vai mergulhar dentro dele. É como se você estivesse nadando nele. E aí quando você sai do livro, a unção que está no livro passa para você. A unção que está no áudio passa para você. Vocês já ouviram isso várias vezes. Mas eu mudei o número agora, pastor. Eu ouvi sua mensagem de consagração 132 vezes. 132 vezes ouvindo o mesmo áudio. O que eu estou falando para você? Irmãos, se eu leio um livro que não tem nada a ver com a palavra de Deus, eu estou imergindo nele. Se eu estou assistindo algo que, irmão, não tem nada a ver com a palavra de Deus, eu estou imergindo nele. Cada coisa que eu me exponho, irmãos, eu estou me imergindo nele. Porque a Bíblia diz que os nossos olhos é a porta para a nossa alma. Então, quanto mais eu me exponho a um livro que é ungido, que fala sobre o Espírito Santo e sobre a unção tangível, quanto mais eu entro nele, mais dele sai e pega em mim. É por isso que você estiver enfermo, irmão, eu vou te abraçar, você vai ter que ser curado. Se você me abraçar, se você abraçar qualquer homem de Deus que tem consciência do poder que está operando nele, você tem que ser curado. Você sabia que, irmãos, o poder ele não fica limitado ao que você pensa. O poder de Deus é ilimitado. Ele pode sair de mim e tocar o seu corpo sem você perceber. De repente você vai olhar e vai, eita, oxe, não estou sentindo nada. Foi depois de um abraço. Foi depois de um toque de mão. Eu já disse isso aqui. Irmão, quando você estiver falando com alguém, não dê a mão só por dar a mão. Coisas estão sendo transmitidas para você quando você dá a mão. Ou você está transmitindo para as pessoas o que você tem. Então quando você abraça, você não está só dando um abraço, você está transmitindo coisas para a pessoa que você está abraçando.
O pastor Luiz Fernando sempre me abraça e fala, deixa eu pegar mais um pouco. Deixa eu pegar mais um pouco. Eita, deixa eu pegar mais um pouco. Porque você é uma esponja, querido. Você suga, você pega. Agora me diz, sem a consciência de palavra, de leitura bíblica, e sem imersão em livros, áudios, irmãos, de homens e mulheres que foram inspirados para escrever aquilo, como é que você tem essa consciência de quem você é em Cristo Jesus? Não tem. Você vai ter consciência do seu homem exterior, que, irmão, não tem poder nenhum, que não faz nada, que não cresce, que não avança. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o homem interior se renova de dia em dia, mas o homem exterior, ele se perde. O que importa para nós hoje, irmãos, é o homem interior. E temos que cuidar do homem exterior, mas o que você tem que dar vazão, o que você tem que dar importância é seu homem interior. O que acontece, irmão, se você alimenta muito o seu corpo e você não dá nada para o seu espírito? O seu espírito vai ficar fraco, ele não vai sobressair. O que acontece muitas vezes quando você jejua, é que quando você jejua, você mortifica a sua carne. Aí sabe o que acontece? Você ativa a sua fé e a sua ousadia. Pode ver alguém que está jejuando, irmão, ela fica doida, ou ele fica doido. Ele está jejuando e está pensando, vai acontecer assim, vai acontecer desse jeito. As pessoas podem dizer que não vai acontecer, mas porque a fé dele está ativada, e ele está ali, irmãos, preso naquilo que está sendo falado, ou que ele está declarando, ou fazendo. Irmão, não tem quem pare ele, porque já era, ele está ativando a fé dele. E eu quero indicar esse livro para você, Bom Dia Espírito Santo. Tem vários outros livros, irmãos, que eu queria indicar para você, como Caçadores de Deus, como O Segredo do Lugar Secreto, como Em Chamas para Deus, como, irmãos, tem vários livros que você pode pegar e você pode viver cada coisa que está escrito. O que eu estou falando para você, e eu vou finalizar com isso, é que todo dia nós temos que levantar da nossa cama, insatisfeito com a vida medíocre que a gente vive. Porque se eu estou vendo que Deus está levantando pessoas para influenciar gerações, eu não vou perder isso não, querido. Deus vai me levantar onde eu estou. Deus tem que te levantar onde você está. Você não pode, irmão, correr da sua casa quando um endemoniado fica lá. Você não pode correr da sua casa quando um enfermo aparecer lá. Você não pode fazer isso, irmão. Você tem que pegar a autoridade que foi dada para você, no nome de Jesus, e dizer, Satanás, sai dele. Mas as pessoas têm medo, irmãos, do capiroto. Quando a pessoa fica endemoniada, ela faz, sai. E aí o diabo expulsa ela, sendo que elas que tinham que expulsar o diabo. Tem pessoas, irmãos, que por falta de conhecimento de Deus e daquilo que o Espírito Santo se move, elas têm medo, irmãos, das manifestações do Espírito. Um dia eu trouxe um amigo meu para a igreja, e eu falei para ele depois do culto, e aí, gostou do culto? Ele falou, Deus me livre. O culto foi top, irmãos. Olha o que acontece. Você não traz um amigo, você não traz. Mas de repente você trouxe um amigo, aí ele vem no dia que tem mover. Não chama o ano inteiro, aí num dia, ei amigão, vamos lá na minha igreja, aí o amigo, de repente fica disponível, hoje eu vou. Quando ele chega aqui, está tendo mover do Espírito. Aí ele pensa, eu vim no dia que eu temia. Porque a maioria das pessoas, querido, elas ficam pensando assim, eu já ouvi, você já ouviu. Um dia eu vou lá na sua igreja, mas é que eu tenho medo de cair endemoniado lá. Você já ouviu isso? As pessoas pensam, eu vou cair aqui endemoniado. Eu nem vou lá, porque é uma vergonha, né? Vai que eu caio endemoniado lá. Irmã, ela já está abrindo a porta para o demônio se manifestar nela. Sendo que ela poderia falar com a própria boca, eu quero ser revestido de poder lá. Quero receber coisas que eu não recebi até agora. Eu quero viver coisas extraordinárias. Eu vou viver coisas extraordinárias. Mas o diabo, irmãos, ele cega o entendimento das pessoas. Ele coloca escama nos olhos das pessoas. E ele faz, irmãos, ele joga uma seta dizendo, não vai lá não que você vai ficar endemoniado, vai cair lá, vai passar vergonha. E aí vão dizer lá na rua que você foi na igreja dele e ficou endemoniado. Legião. Irmãos, não, quando nós temos conhecimento do mover do Espírito, como ele se move, não, irmãos, o diabo ele nem vem aqui fazer graça. E se vier fazer graça, irmãos, nós vamos expulsar no nome de Jesus. Teve uma vez que o pastor,
Ele estava lá em cima, na parte de cima da igreja, no outro prédio. E alguns irmãos estavam tentando expulsar um demônio, lá fora da igreja, pós-culto. E aí os irmãos tentando expulsar o demônio. Aí um irmão catou no pescoço da mulher endemoniada. Não bateu não, irmão. Mas catou aqui. Vai, sai no nome de Jesus. Aí um irmão abençoado disse assim: chama o pastor Edson. Ao demônio: ele não, ele não, ele não, ele não. Ele sim, pastor Edson. Aí vem o pastor Edson. Eita, o homem de ferro. Não, irmãos, o pastor Edson não veio com roupa de super-homem. Porque as pessoas pensam que o pastor é o super-homem que vai expulsar todos os demônios do inferno. E vai mesmo, no nome de Jesus, vai mesmo. Só que ele não vem com roupa de super-herói. Então imagina na mente das pessoas: chama o pastor Edson, aí vem o pastor Edson. Olho que destrói Satanás. Sopro. E o Satanás sai rolando. Não, irmãos. Só desceu um homem de terno e gravata lá de cima. O que está acontecendo aí? Sai dele em nome de Jesus. Plá, caiu. E as pessoas estão pensando, irmão, tem que ser super-herói ou um super pastor para expulsar um demônio. Eu sei que dá medo por causa da situação. Uma vez eu fui expulsar um demônio. Olha aqui, ó. Eu fui expulsar um demônio. Aí eu cheguei na casa, o demônio estava lá deitado lá no corpo do cara. Falei para a esposa: sai. Quando eu grudei no pescoço dele, ele falou: o que você quer aqui, pastor maldito? Aí eu falei: eu vim te expulsar. Aí eu falei: no nome de Jesus, solta ele. Quando eu falei isso, querido, o olho dele ficou branco. Ele estava com os pés assim, ó, ele estava deitado no chão. Ele começou a andar com o pé e com a cabeça assim, ó, igual o filme, o grito. Pá! Na parede. Eu disse para os meninos: segura ele que o demônio vai machucar ele. Eu catei no pescoço dele aqui, ó. Falei: Satanás, sai dele no nome de Jesus. Ele fez: O que aconteceu? Eu falei: tu estava endemoniado. Estava endemoniado. Eu falei: não fica abrindo porta para o Satanás, não. Agora você está endemoniado. E sabe, irmãos, eu não precisei chamar o pastor para ir lá. Até porque foi ele que pediu para eu ir lá, não foi? E eu estava comendo sopa. Eu enchi minha barriga de sopa. Eu pensei: eu vou lá, Satanás vai falar como que eu vou expulsar ele com a barriga cheia de sopa. Porque aconteceu uma vez um caso, queridos. Vou contar essa para você que não ouviu. Estava tendo aula com a Sâmia Rocha no Rema. E ela estava falando sobre a autoridade do crente. E ela falando que nós temos autoridade no nome de Jesus para expulsar, para vencer muitas coisas. E ela disse, irmãos, sobre essa experiência de expulsar demônio, que uma vez na igreja, os diáconos estavam lá expulsando demônio, e o demônio não saía da pessoa. E aí chamaram o pastor. Então o pastor vem, e aí ele fala para o demônio: sai dele. Aí o demônio: você não, porque você está sem cueca. Ela que contou. Você não, porque você está sem cueca. Aí o pastor ungido falou: com cueca ou sem cueca, sai no nome de Jesus. O demônio, ó. Agora, irmão, não me pergunte por que o pastor estava sem cueca na igreja. Só que é o conhecimento de Deus, irmãos, da autoridade, da insatisfação de querer viver coisas em Deus maiores, de se jogar na palavra, de ler livros, ouvir áudios. Isso vai criando bases tão sólidas em nós, que o que se levantar contra você e o que aparecer para você fazer no nome de Jesus, você não vai retroceder. Você não vai chamar alguém. Você vai dizer: eu mato no peito, eu faço no nome de Jesus, sai. Acabou, enfermidade, saia, seja curado. Aí nós pegamos os pregadores aí é por isso que eles ficam batendo. E aqui não, aqui na igreja ninguém. Você não vai ver pregador batendo em você, não. Nosso pastor não faz isso. E nós não ficamos jogando indiretinha para ninguém aqui no púlpito, não. Estamos aqui para ensinar você. Aí você vai pegar pregadores, irmãos, que sobem aqui, falam da palavra, mas o tempo todo estão batendo nas pessoas, em vez de ensiná-las.
Aqui você não verá as pessoas batendo em você, os ministros. Eles vão te ensinar. Sabe o que eles vão te ensinar? Que, irmão, você tem autoridade no nome de Jesus, tem uma unção operando em você, e você pode fazer as mesmas coisas que um pastor faz, que um evangelista faz, que um profeta faz, que um apóstolo faz. Você também pode fazer, porque você é filho de Deus. Aí, esses pregadores, eles falam uma coisa que é verdade, infelizmente. Nós estamos vivendo numa geração mole de crente. Mole. Tudo dá diarreia. Diarreia, quando a gente fala diarreia, é que uma coisinha que acontece, eu não quero mais ir para a igreja. Ah, não quero mais fazer isso. Ah, não quero mais fazer aquilo. Irmãos, eu venci vários gigantes na minha vida a respeito disso. Como eu sempre falo que ele foi várias vezes na minha casa para lá me corrigir. Mas sabe, irmãos, cada dia eu sou aperfeiçoado e eu não sou mais aquilo que eu era antes. Então nós vamos te ensinar que você não é um crente mole. Você não faz parte dessa geração mole. Você é cheio do Espírito Santo, e quem é cheio do Espírito Santo faz coisas que Deus já falou para fazer, no nome dele. Amém? Você fica de pé, eu não vou chamar o louvor aqui não.